Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro aqui para a gente começar agora uma super aula onde nós vamos tratar aqui, nós vamos trabalhar a disciplina de informática. E o que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos trabalhar o seguinte, olha só, concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Como, professor, como a banca cobrou informática na última prova. Eu sou o professor Tiago Cordeiro, coloco aqui à sua disposição o nosso contato lá no Instagram, que é o @prof Tiago Cordeiro, beleza? Em caso de qualquer dúvida, você pode chamar, que nós estaremos à disposição para te auxiliar, perfeito? Então esse é o nosso canal de comunicação. Então, olha só, veja bem, o que a gente vai tratar, o que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula, nesse nosso encontro de hoje. Nós vamos aqui destrinchar como foi cobrado informática no último concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, certo? Vamos resolver questões, eu vou te mostrar aqui a teoria em cima de exercício, como é essa pegada da informática, como foi na última prova, tá certo? Sem muitas delongas, vamos aqui dar início. Já vamos então para a nossa primeira questão. Olha o que ela traz aí, a primeira questão, que diz assim, ó, na ferramenta Impress do LibreOffice 7.4.2 em português, para definir o plano de fundo e outras características de todos os slides na apresentação, é necessário criar um slide. É necessário criar um slide. Certo, mas que slide é esse? Um slide com um conjunto específico de características. Um slide com um conjunto específico de características. Certo? O que mais que ele diz? Além disso, ó, como por exemplo, um modelo que é utilizado como ponto inicial para criar outros slides. Veja bem, esse slide é chamado de... Gente, aqui é uma questão de LibreOffice Impress. Para você que não conhece, o que é o LibreOffice? O LibreOffice é um pacote de aplicativos, ou seja, é um conjunto de aplicativos. Dentro dele você tem diversos aplicativos, diversas aplicações. Ele é muito semelhante ao pacote Office, né? Inclusive, por exemplo, lá dentro do pacote Office você tem o Word, o Excel, o PowerPoint.
o Word para trabalhar com documentos de texto, o Excel para trabalhar com planilhas e fórmulas, o PowerPoint para trabalhar com apresentação de slides. E aí o LibreOffice ele se assemelha muito ao Office porque ele traz um aplicativo com a mesma ferramenta do jeito que trazemos ali dentro do Office. Então, lá no LibreOffice, você também vai ter uma ferramenta para trabalhar, para produzir documentos de texto, que é o LibreOffice Writer. Você vai ter também uma ferramenta para trabalhar com planilhas, trabalhar com fórmulas, cálculos, dados, que é o LibreOffice Calc. E lá você também vai ter uma ferramenta semelhante ao PowerPoint para trabalhar com apresentação de slides, que é o LibreOffice Impress. A nossa questão é uma questão de LibreOffice Impress, tá? Mas vejam só, existe um recurso dentro do LibreOffice Impress, que inclusive esse recurso ele também está, você também encontra ele lá dentro do PowerPoint, já que as ferramentas são bem semelhantes, que é chamado Slide Mestre. E o que é o Slide Mestre? O Slide Mestre é um slide personalizado, onde você vai dar para ele as configurações que você quiser. Você formata o Slide Mestre com as configurações, personaliza ele do jeito que você quiser, coloca logomarcas, enfim. E aí, essa personalização, essas configurações que você aplica no Slide Mestre, elas vão servir como um espelho para todo o restante da apresentação. O que é que significa isso? Significa que se você deu para o Slide Mestre uma configuração, se você deu para o Slide Mestre ali uma personalização, essa configuração e essa personalização que você aplicou no Slide Mestre vai se replicar para todos os outros slides que pertencem ao mesmo arquivo. Tá? É como se ele fosse um espelho. Tudo aquilo que você faz no Mestre vai se replicar para todos os outros slides da apresentação. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o LibreOffice Impress e nós vamos entender isso aqui na prática, tá? Vamos aqui para a tela do computador, vamos visualizar o LibreOffice Impress aberto aqui na prática. Então vejamos, digamos que nós estamos aqui com o LibreOffice Impress aberto e nós vamos criar uma apresentação. Por exemplo, aqui nós vamos criar uma aula de informática. Criamos uma aula de informática. Quem é o professor? Vamos colocar aqui, professor Tiago Cordeiro. Vamos criar um novo slide. Então a gente vai aqui no menu slide, pede um novo slide. O próximo slide aqui é um slide em que nós vamos trabalhar falando do Windows. Aí você vai dizer, olha, o Windows é um sistema operacional, certo? Vamos criar um novo slide. Slide, novo slide. Próximo slide aqui, nós vamos falar sobre internet. Internet é uma rede pública e ilimitada. Próximo slide. Slide, novo slide. Próximo slide, nós vamos falar da intranet. Certo? Internet é uma rede privada e limitada. Pronto. Então, a gente criou aqui uma apresentação, tem 1, 2, 3, 4 slides. Uma apresentaçãozinha com 4 slides. Acontece que, naturalmente, se eu for aplicar uma configuração, se eu for personalizar esse slide, por exemplo, imagina que eu vou inserir aqui uma logomarca, ó. E aí eu quero que essa logomarca, ela também colocar uma logomarca aqui no canto inferior direito. E aí eu quero que essa logomarca, ela se replique para todos os slides. Eu vou ter que sair copiando e colando em todos os slides, de um por um. Isso aqui não vai ficar legal. Por que não vai ficar legal? Porque eu vou ter que fazer esse trabalho manual. Copia aqui, cola aqui. Então, para eu não ter que fazer esse trabalho manual, o que é recomendado? A gente cria um slide mestre e tudo que eu personalizar e configurar no slide mestre vai se aplicar para todos os slides da apresentação. Quer ver? Como é que faz isso, professor? Nós vamos fazer o seguinte. Ó. Vem aqui na guia, no menu Exibir, aí procura aqui a opção Slide Mestre. Ó. Exibir e Slide Mestre. Cadê ele aqui? Slide Mestre. Ó. E aí o Impress já abriu o Slide Mestre. Então, por exemplo, se eu quero uma logomarca aqui no canto superior esquerdo e uma outra logomarca aqui no canto inferior direito, ó, eu aplico no Mestre. E aí eu posso até sair agora. Ó. Vou fechar aqui o Slide Mestre. Ó. Aqui o botão. Ó. Fechar a exibição do Mestre. Quando eu fecho, eu volto para a minha apresentação normal. E tudo aquilo que eu personalizei e configurei lá no Mestre, ó, já ficou em todos os slides da apresentação. Então essa é a função do Slide Mestre, perfeito? Beleza? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, professor. Então a minha questão, o que ela está pedindo aí, ó? Vamos fazer novamente a leitura da questão para entender o que ela está pedindo. Vamos lá, ó. Olha o que ela diz aí, ó. Ela diz o seguinte, ó.
na ferramenta Impress, em português, para definir o plano de fundo, ou seja, você vai personalizar o plano de fundo do seu slide. E também vai personalizar atribuindo outras características. Em todos os slides na apresentação, é necessário criar um slide com um conjunto específico de características que atuam como um modelo, que vai, esse modelo vai repercutir, ser utilizado como ponto inicial para criar outros slides. Esse slide é chamado de design pattern, nem existe esses outros recursos aqui. Nenhum desses outros slides aqui, desses outros recursos, existe. O que existe é o slide mestre. Gabarito tem B. Beleza? Vamos para a próxima. Segunda questão. Vamos analisar juntos aqui. Na ferramenta Calc do LibreOffice 7.4.2 em português, o usuário possui na cela A1 os valores. Olha o que ele diz aqui para a gente. 1, 2, 3, 4 e 5. Possui os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? E aí, o que é que ele vai fazer com esses valores, professor? O que é que ele vai fazer com esses valores? Olha só o que ele vai fazer. Aí o que mais que ele diz aqui? Beleza, tranquilo. Aí ele diz o seguinte: e deseja separar automaticamente esses números, colocando o número 1 na cela A1, o 2 na cela B1, o 3 na cela C1, o 4 na cela D1 e o 5 na cela E1. Após selecionar a célula A1, esse usuário conseguirá fazer essa distribuição a partir de configurações que aparecerão na janela, que será exibida após clicar no menu. Então, o que é que ele quer aí, né? Ele traz aí pra gente que ele inseriu ali um conjunto de dados na planilha, né? E ele quer distribuir esses dados, de modo que ele não quer que fique todo mundo. Ele não quer que fique todo mundo ali na mesma célula. Ele quer distribuir esses dados em células diferentes. Então, como é que eu posso fazer isso? Já antecipo para você. Já antecipo para você. Vamos lá. O item A diz dados e na opção classificar. Vejamos. A opção classificar, na verdade, dentro do LibreOffice Calc, ela é chamada de ordenar. Mas o que é essa opção, ordenar? É para você colocar os valores em ordem alfabética ou em ordem numérica, seja ordem crescente ou decrescente, tá? Vamos aqui para a prática. Vamos lá. Vou abrir aqui o LibreOffice Calc, colocar na tela do computador para vocês. Vamos abrir aqui o LibreOffice Calc. Tela do computador. LibreOffice Calc está aberto, tá? Então, veja só, o que a gente tem aqui, Para que serve aquele recurso ali que ele chama de classificar? Classificar é lá no Excel. Primeiro que classificar não é aqui no LibreOffice Calc. Aqui no LibreOffice Calc, o recurso aqui vai ser chamado de ordem ou ordenar, tá? Então, imagina que eu tenho aqui uma lista, aí eu tenho aqui alguns nomes, por exemplo, Zulu, Caio, Ana, Júlia, Bia, Davi. E aí eu tenho essa lista aqui e eu preciso pegar essa lista e colocar em ordem alfabética. O que é que eu faço? Eu venho aqui, Vamos aqui, tá aqui o ordenar, certo? Eu clico aqui em ordenar e ele vai perguntar, como é que você quer ordenar? Você quer colocar uma classificação ordenada em ordem alfabética? Sim, quero em ordem alfabética. Eu quero em ordem crescente. Se eu escolher a opção crescente, ele vai colocar do A para o Z. Do A para o Z, tá? Então eu vou clicar aqui, dou um OK, e aí ele vai, e ordenou, colocou em ordem alfabética. Do mesmo jeito, se eu fizer uma lista aqui, por exemplo, numérica, 9, 5, 3, 4, 1, 2. E aí, eu seleciono esses valores e quero que ele coloque em ordem crescente. Ordenar. Ordenar, certo? Ordenar. E aí, aqui eu tenho que entender que seleção atual, eu pedi para colocar em ordem crescente, e aí ele coloca em ordem crescente, tá vendo? Pronto. Então, aqui eu tenho que entender que o nome desse recurso aqui dentro do LibreOffice Calc, tá? Ele é chamado de ordenar, não é classificar. Classificar vai ser classificar lá no Excel. Aqui é ordenar, colocar em ordem alfabética ou em ordem numérica, tá? Mas ainda não é isso que a questão está pedindo. Olha o que a questão está pedindo. Ela quer separar os valores que estão dentro de uma célula e colocar em células distintas, tá? Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui, Olha só. Vamos aqui. Agora, eu vou
para a opção de número B, a B, item B. Olha o que o item B diz aí para a gente. Ó. O item B fala na opção atingir meta. O que é a opção atingir meta? A opção atingir meta, certo? É a opção quando você quer, por exemplo, estipular uma meta e você quer pedir para o LibreOffice Calc ele automatizar esse cálculo dentro de uma célula para você, para que ele alcance aquela meta que você estipulou. Como assim, professor? Vamos aqui. Eu vou abrir de novo a tela aqui do LibreOffice Calc. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que aqui nós temos meses, trimestre. Vamos colocar assim, né? Ó, trimestre, tá? Eu coloquei aqui trimestre e aí aqui eu vou colocar valores, certo? Trimestre, janeiro, fevereiro e março. Os valores aqui que a gente tem é o seguinte. Aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 40. E aí aqui eu tenho quanto? Ó, 30, 40. E aí aqui em março eu tenho 10. Beleza? 10. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 80, correto? Vamos somar aqui o total. Vou pedir para somar esses três valores. Quando eu pedir para somar esses três valores aqui, eu vou colocar igual soma, abre parênteses, de B2 até B4. B2 até B4. Fecho parênteses. Quando eu pedir para somar de B2 até B4, vai dar 80, porque ele está somando esses três valores aqui, né? Está somando esses três valores e, de fato, dá 80. Só que, vamos lá. Eu quero colocar uma meta dentro dessa célula aqui. Qual célula? Essa célula aqui, que é a B6, que tem um total de 80. Eu quero colocar uma meta para ela. Qual é a meta? Eu quero colocar uma meta de 100. 100. Eu quero que esses valores aqui eles sejam distribuídos de tal modo que a meta a ser batida aqui no total seja 100. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu venho aqui em ferramentas, eu clico na opção atingir meta, e aí eu vou colocar aqui, ó, qual é a célula que eu quero, né? Qual é a célula que eu quero colocar a opção para atingir meta? Realmente é na célula B6. Qual o valor que eu quero chegar? Eu quero alcançar no valor de 100. Qual é a célula que vai precisar variar aqui dentro desse intervalo para eu poder bater essa meta de 100 aqui dentro? Ó? A célula vai ser essa daqui. Ó. Por exemplo, eu quero que março seja o mês que vai ocorrer uma variação para eu poder bater essa meta de 100. Então, se eu quero que março seja o mês que vai variar, então qual é a célula do mês de março? Ó, B4. Então, aqui eu coloco ó, B4. B4. E aí eu vou dar um OK, certo? E aí ele vai dizer, ó, meta atingida, resultado 30. Ou seja, março teve que bater 30 para poder alcançar a meta atingida. Inserir o resultado nessa célula? Sim. Pronto. Ó. Então, olha o que ele fez aí. Ó. Ele alterou o mês de março para 30 para alcançar aquela meta que a gente estipulou no total, que era 100. E aí, atingir meta é isso. Ele vai atribuir ali um valor para uma célula variável para poder alcançar a meta que a gente estipulou em um dado local. Tá certo? Beleza? Show de bola, né? Agora, olha só, o que é que sobra aí pra gente? Vai sobrar pra gente o seguinte, ó. Olha o que ele diz aí, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Então veja, não é qual ferramenta, professor? Não é, ó. Não é essa ferramentinha aqui classificar, porque aqui é para colocar em ordem alfabética. Não é atingir meta, porque atingir meta é para alcançar uma meta estipulada. A opção é fragmentar, não existe esse recurso e também não existe esse recurso de separar valores. Então, de fato, ó, só sobra o item C, que é dados na opção texto para colunas, tá certo? Professor, onde é que tem isso, ó? Isso a gente vai encontrar bem aqui. Deixa eu colocar aqui para você, mais uma vez, vamos abrir aqui o LibreOffice Calc. Vamos para cá. Eu venho, ó, na guia dados, certo? Ó, eu venho na guia dados. Aí eu procuro aqui a opção, ó. Deixa eu ver aqui. Ordenar, ordem crescente. Vamos aqui. Validação, calcular. Subtotais, formulários, texto para colunas. Ó. Ela aqui está desabilitada, que a gente não colocou ainda. Ó. Não tem nenhum recurso aqui. Mas quando eu clico aqui na opção texto para colunas, ele vai distribuir esse texto em colunas diferentes. Certo? Que é exatamente a proposta que ele deu ali para a gente. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, né, ó, 1,2,3,4,5. Aí, deixa eu só corrigir aqui. 3,4,5. Pronto. E aí eu vou selecionar essa célula e eu quero distribuir em colunas diferentes. Então eu venho aqui, ó,
na ferramenta Dados, clico em Texto para Colunas e ele vai perguntar como é que eu quero fazer essa distribuição. Tá? Ó, se eu quiser distribuir por colunas, eu deixo do jeito que está e ele já vai dividir em colunas diferentes. Tá certo? Beleza? Então é a ferramenta Texto para Colunas. E aí, quando a gente clica em Texto para Colunas, ele vai distribuir isso em colunas diferentes ali naquelas células que a gente optou. Tá bom? Então, gabarito é item C. Vamos para a próxima. Próxima questão. Terceira, na ferramenta Writer, do LibreOffice 7.4.2, em português, é possível criar uma lista de elementos dispostos em vários níveis. Após criar uma lista, um usuário escreveu o elemento de primeiro nível em uma linha e pressionou a tecla Enter. Na nova linha, para avançar para o próximo nível, segundo nível, na lista, esse usuário deverá pressionar qual tecla? Gente, ó, Shift Tab, não, Shift Tab, na verdade, ele vai retroceder, tá? Pessoal, não entendi. Como assim retroceder? Vamos pro LibreOffice Writer. Correto aqui, a gente mostrar na prática como é que funciona. Eu vou abrir aqui o LibreOffice Writer, tá? Deixa eu abrir aqui o Writer. Vamos abrir aqui o LibreOffice Writer. Vou mostrar do que ele está falando, ó. Existe esse botão bem aqui, ó. Do botãozinho. Pronto, tá aqui, ó. O botão aqui é o lista de vários níveis, ó. Certo? Nós vamos criar uma lista, perfeito? Nós vamos criar uma lista aqui. E aí, olha só. Vamos supor que a gente quer criar uma listazinha. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui aula de informática, certo? Aula de informática. Deixa eu ver aqui. A lista de vários níveis. E aí, olha só. Vou colocar aqui aula de informática. Shift F12. Ctrl Z aqui, Ctrl Shift F12. Beleza. Então, o que a gente quer fazer aqui? Nós queremos colocar uma listazinha de vários níveis, de modo que, por exemplo, quando eu começar a digitar aqui, ó, se eu pressionar o Enter, ó, ele está indo só para o próximo subtópico. Ele está indo, na verdade, para o próximo tópico. Ó. Quando eu pressiono o Enter, ó, pressiono o Enter, conforme eu vou pressionando o Enter, ele vai para a linha de baixo e ele continua dentro do mesmo nível. Se eu quiser que ele vá para um nível adentro, eu pressiono o Enter. Ó, e aí ele vai criar um subtópico do tópico 1. Entendeu aí? Aula de informática. Qual é o subtópico do tópico 1? Ah, nesse primeiro subtópico nós vamos falar de Windows, certo? Ó, se eu pressionar o Enter, ele está criando dentro do mesmo nível. Se eu pressionar o Shift Tab, ele retrocede um nível, tá? Então existe essa diferença, tá? Existe essa diferença de níveis. Como assim, professor? Se eu pressiono, ó, deixa eu trazer para vocês aqui para a tela. Ó. Se eu pressiono o Enter, eu encerro o parágrafo, vou para o parágrafo de baixo, vou para o próximo parágrafo, dentro do mesmo nível que eu criei. Agora, se eu pressionar o Tab, eu vou entrar um nível adentro. Se eu pressionar o Shift Tab, eu vou retroceder para o nível anterior. É como se fosse dessa forma aqui, ó. Vamos desenhar. Vamos desenhar aqui, olha só. Imagina que eu estou aqui com a minha aula de informática. Aula de informática. Certo? Aí eu vou criar uma lista de vários níveis. Tópico 1. Nós vamos falar aqui sobre o Windows. Se eu der um Enter, o que é que vai acontecer? Ele vai sair do tópico 1 e vai criar o tópico 2. Só que eu não quero criar o tópico 2, então não pressiono o Enter. O que é que eu tenho que pressionar? Eu tenho que pressionar o Tab. Então eu vou pressionar o Tab para ele entrar em um nível. Então ele vai entrar em um nível dentro do tópico 1. Aí ele vai criar, por exemplo, ó, o tópico 1.1. Certo? Dentro de Windows, tópico 1.1, nós vamos falar de quê? Das características do Windows. Características. Aí lá vai eu mais uma vez, ó, características. Características do Windows. Aí eu mais uma vez, se eu pressionar o Enter, ele vai criar um nível. Ele não vai entrar, ele vai continuar agora, vai para o 1.2. E eu não quero isso. Eu quero entrar mais um nível dentro do tópico 1.1. Eu quero, por exemplo, falar aqui da linha A. Na linha A, nós vamos falar de quê? A primeira característica que é o Windows, ele é multitarefas.
Aí eu vou dar um Enter aqui, ó. Quando eu der um Enter, ele vai continuar no mesmo nível, criando o B. Aí, dentro de multitarefas, uma outra característica que o Windows tem é que ele é um sistema proprietário. Aí vamos supor que agora eu quero retroceder, proprietário. Se eu pressionar o Enter, ele vai criar o C. Só que agora eu quero retroceder. Eu quero retroceder por quê? Porque eu não vou mais falar das características. Então, o que é que eu pressiono? Eu pressiono o Shift Tab. Quando eu pressiono o Shift Tab, ele retrocede e agora ele vai criar o 1.2. E agora nós vamos falar de quê? Dos recursos do Windows. Entendeu aí? Então é assim que vai funcionar, tá? É assim que vai funcionar o nosso sistema aí de lista de vários níveis. Se eu pressiono o Enter, ele vai mudando de parágrafo, sempre continuando no mesmo nível. Se eu pressiono no Tab, ele entra um nível adentro. Se eu pressiono o Shift Tab, ele retrocede um nível. Então vamos aqui, ó. Qual é o gabarito da nossa questãozinha? O gabarito aqui da nossa questão é o Tab, certo? Não é o Insert. O que é o Insert? O Insert é uma teclinha, tá? Do nosso teclado, que se eu pressionar um Insert, o que é que vai acontecer? Por padrão, olha só, por padrão, o nosso cursor do mouse, ele funciona assim, ó. Bom, olha como é que funciona, ó. Eu vou escrever um textinho aqui, certo? Curso. Eu escrevi a palavra curso. Só que eu queria escrever a palavra concurso. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o cursor do mouse aqui, antes do C, e aí eu vou digitar a palavra concurso, certo? E ele vai permitir a inserção dessa palavra para juntar com a palavra curso que já estava digitada. Então, ele vai inserir uma palavra aqui na posição do cursor do mouse. Agora, se eu pressionar o Insert, ele vai tirar essa função de inserir e vai passar a substituir. Substituir, professor? Se já tinha o curso digitado, quando eu for querer digitar a palavra concurso, ele vai sair apagando. Ó. Ele vai apagando, apaga essa aqui da direita para poder digitar o C que eu tinha digitado. Quando eu digitar o O agora, ele vai apagar o U e vai substituindo. Ó. Quando eu digitar o N, ele vai apagar o R e vai substituindo. A palavra que ia ficar era assim, ó, conso, tá? Então, se eu pressionar o Insert, ele vai tirar essa função de inserir em cima daquilo que já está digitado para ficar substituindo as palavras que já estão digitadas. Ele vai mudar essa função aí do ponto de inserção do mouse, tá? Beleza? E o F2, ele vai aparecer uma barra de fórmulas lá em cima. Então, também não é isso que eu quero. Vai aparecer uma barra de fórmulas lá em cima do meu LibreOffice Writer, tá? E o Alt Tab é a tecla de atalho para ficar alternando entre janelas abertas do Windows, tá bom? Então, de fato aí, ó, a nossa terceira questão, nós vamos marcar gabarito item D. Bora avançar. Quarta questão. Olha o que traz aí a nossa quarta questão. A quarta questão, ela diz assim para a gente, ó, vamos ler juntos a nossa quarta questão. Quarta questão fala assim, um policial está utilizando um computador com Windows 10 em português e após abrir um software, a janela congelou, indicando que o software parou de responder. Mas outros recursos continuam acessíveis. Ao fazer contato com o suporte, foi orientado a encerrar o processo do software na memória por meio da opção finalizar tarefa do gerenciador de tarefas do Windows. Rapidamente, o policial lembrou-se que o gerenciador de tarefas pode ser acessado após. Aqui é uma questão que quer saber sobre o gerenciador de tarefas do Windows, né? Então, pessoal, o que é o gerenciador de tarefas? Vamos para a prática. Vamos abrir. Eu gosto de mostrar o recurso na prática, porque é a maneira mais fácil de você aprender. Ó. Vamos aqui para a tela do computador. Eu vou pressionar um atalho que já vai abrir direto o gerenciador de tarefas. Ó. Já abriu aí o gerenciador de tarefas. Professor, então o que é esse gerenciador de tarefas? O gerenciador de tarefas é essa ferramenta que você está visualizando aí comigo agora, tá? Essa ferramentinha aí, certo? Então veja, o que é o gerenciador de tarefas, né? Deixa eu só visualizar aqui rapidão. Pronto. Vamos aqui abrir o nosso gerenciador aberto. O gerenciador de tarefas, ele mostra pra gente quais são os aplicativos que estão em execução. E além de mostrar os aplicativos que estão em execução, ele está mostrando que o gerenciador está aberto, o Google Chrome está aberto, o LibreOffice está aberto, o Excel está aberto, o PowerPoint. Ele mostra todos os aplicativos que estão sendo processados pelo computador nesse momento. Além disso, ele mostra também os processos que estão em segundo plano, rodando junto com o sistema. E ele mostra quanto que cada um desses aplicativos estão consumindo a minha CPU. Gerenciador de tarefas, a porcentagem que ele consome da CPU.
tá? Ele está mostrando a porcentagem que esses aplicativos estão consumindo da minha memória, do meu disco, rede, da placa gráfica, tá? Então, tudo isso aqui é o consumo de como está o computador, perfeito? Beleza. E aí, acontece que a nossa questão, ela quer saber o seguinte, ó, vamos supor que um determinado programa travou, e aí eu quero finalizar, eu quero forçar a parada desse programa. Ó. Eu clico em cima do programa que eu quero finalizar, vamos supor que aqui é o Excel que travou. Clico em cima do Excel, venho aqui embaixo, ó, e clico em finalizar a tarefa. O que é que vai acontecer? Ele vai forçar a parada do Excel, fazendo com que o meu computador destrave, não fique mais travado. Se esse for o problema, né? Se for o problema realmente for o Excel que está travado na tela do meu computador, eu forcei a parada do Excel, ele vai parar o Excel e o computador vai voltar a rodar normalmente. O fato é que a questão, ela quer saber a tecla de atalho para abrir esse gerenciador. Então vamos lá. Qual é a tecla de atalho para abrir o gerenciador? Nós vamos abrir aqui uma tela em branco, certo? Vamos abrir aqui uma tela em branco e eu vou te mostrar como é que a gente faz para abrir. Ó. Atalhos do gerenciador de tarefas. Atalhos do gerenciador de tarefas, certo? Professor, como é que eu faço para abrir esse gerenciador de tarefas? Na verdade, nós temos duas teclas de atalho. As duas teclas de atalho já foram exploradas em prova, então vamos colocar as duas. Nós temos o Ctrl mais Shift mais ESC, certo? E nós temos também o Ctrl mais Alt mais Del. Então nós temos aqui basicamente duas teclas de atalho. Ctrl mais Alt. Vou corrigir aqui. Ctrl mais Alt mais Del. Certo? Ctrl mais Alt mais Del. Então aqui nós temos duas teclas de atalho que vão abrir, de certo modo, o gerenciador de tarefas. A diferença é que essa primeira aqui, ela vai abrir o gerenciador de tarefas de forma imediata. Como assim imediata, professor? Já abre direto. Você não precisa fazer mais nada. Mais nada você precisa fazer, porque ele já vai abrir diretamente o gerenciador. E nós temos aqui, ó, a Ctrl Alt Del, que abre de forma imediata. Por que imediata? Porque ela primeiro, se eu pressionar essa tecla aqui, primeiro ela vai abrir um menu. Dentro desse menu vai ter algumas opções. E dentre as opções vai ter a opção gerenciador de tarefas. Pressionou o Ctrl Alt Del, ela vai abrir, ó, você quer fazer o quê? Trocar o usuário? Quer alterar a senha? Sair da conta de usuário? Ou ir para o gerenciador de tarefas? Então ele vai te dar um menu com opções e dentre as opções vai ter o gerenciador de tarefas. Mas o Ctrl Shift S, que ele já vai direto, já abre direto o gerenciador de tarefas. O fato é que os dois vão te dar acesso ao gerenciador de tarefas e os dois já foram cobrados em prova como sendo atalhos para abrir o gerenciador. Então vamos ver aqui, ó, como é que eu faço então na prática, professor? Na prática, na questão, ó. Você quer saber qual é a tecla de atalho, né? Ó, não é o Windows mais T, certo? Ó, não é o Windows mais T, tá? Não é clicando com o botão iniciar, depois na opção configurações, por último na opção gerenciador de processos, porque o nome do recurso não é gerenciador de processos, é gerenciador de tarefas. Não é pressionando a tecla F11 e não é gerenciador de processos o nome do recurso. Entender? Clicar com o botão direito do mouse no botão iniciar e depois com o botão esquerdo do mouse na opção gerenciador de dispositivos. O nome do recurso não é gerenciador de dispositivos, é gerenciador de tarefas. E aí, ó, o item é a nossa resposta. Ó. Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl Alt Del ou Ctrl Alt Delete e você vai conseguir abrir ali o recurso do gerenciador de tarefas. Beleza, gente? Show de bola, tranquilaço. Então, ó, galera, é isso, tá? Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade nessa aula apenas para a galera que é assinante. Essa aula ela vai subir completaça para a galera que é assinante da plataforma, então a gente vai dar continuidade aqui para a galera que é assinante. Mas veja, você que não é assinante ainda, mas quer se preparar para o concurso aí da Polícia Militar da Bahia, vem com a gente, nós estamos aí com um super curso completaço, certo? Super curso completaço, destrinchado, com material, videoaulas, material de apoio em PDF, teoria, exercícios, um material, um curso super completo para você se preparar da melhor forma possível, tá? Então, se você tem interesse, vem com a gente, ó, aponta aí o teu celular, né, para o nosso QR Code, esse QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês, certo? E fala aí com um dos nossos especialistas que eles vão te ajudar a garantir a sua vaga nessa preparação, beleza? Então, no mais é isso. A gente vai agora dar continuidade no restante da aula, subindo para a plataforma. Beleza, galera? Show de bola. Muito obrigado aí
pela presença de vocês. Tamo junto e valeu. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!